O relógio marcava 18h12. O sol se punha lentamente sobre Washington, lançando um brilho dourado nas imponentes fachadas dos edifícios. Linda Carter, elegante e confiante, caminhava com passos medidos pela Connecticut Avenue, uma via de prestígio onde se misturavam diplomatas, advogados e altos funcionários. Seu terno azul meia-noite de corte impecável abraçava sua figura com elegância natural, e seus sapatos pretos faziam barulho suavemente na calçada de mármore. Ela tinha acabado de sair de uma reunião em Justiça Justa, uma associação que ela fundou 10 anos antes para lutar contra o abuso policial e a discriminação racial no sistema judicial. Naquele dia, ela e a sua equipa discutiram um novo projeto, um programa para fornecer defesa legal gratuita às vítimas de detenções arbitrárias. Ironicamente, ao refletir sobre os testemunhos comoventes que ouvirá ao longo dos anos, ela própria se tornaria um estudo de caso. Ao dobrar a esquina de uma rua movimentada, Linda diminuiu a velocidade um pouco quando viu o semáforo ficar verde. Ela começou a atravessar a faixa de pedestres, com a bolsa Hermes cuidadosamente colocada no antebraço. Mas antes de chegar ao outro lado da rua, o barulho dos pneus soou atrás dela. Um carro preto da polícia parou de repente ao lado dele. A atmosfera mudou instantaneamente. As portas do veículo se abriram repentinamente e 2 policiais saíram. O primeiro, um homem branco na casa dos 40 anos, era alto, robusto, de queixo tenso e olhar duro. Seu distintivo brilhava à luz do entardecer. O outro, mais jovem, de feições secas e olhos penetrantes, parecia ter visível desprezo no rosto. Linda imediatamente sentiu aquela tensão familiar, aquela hostilidade velada. O agente sênior deu um passo à frente e apontou um dedo autoritário para ela. Senhora, documentos de identidade, imediatamente. Ele disse com voz aguda, sem sequer uma saudação prévia. Linda, surpresa com a agressividade do tom, manteve a calma e fixou o olhar no policial. Posso saber por que você está me perguntando isso? Ela perguntou, calmamente. O policial ergueu uma sobrancelha, visivelmente irritado por ela ter ousado fazer uma pergunta. Você corresponde à descrição de um suspeito envolvido em roubo de bolsa. Linda sentiu um arrepio de indignação percorrer sua espinha. Um roubo. Ela, uma mulher bem arrumada, de terno e carregando uma bolsa Hermes cara, era suspeita de roubo. Ela se forçou a respirar lentamente, para não deixar a raiva transbordar. Ela conhecia esse cenário muito bem. Uma mulher negra bem vestida num bairro rico? Definitivamente suspeito. Tenho certeza que é um erro, oficial, ela respondeu em um tom comedido. Aqui estão meus papéis. Ela abriu a bolsa devagar para evitar qualquer mal-entendido e tirou a carteira, distribuindo-a com calma. Mas antes que ela pudesse reconhecer, o agente principal agarrou seu pulso com força. Não há necessidade de discutir, você está preso. O mundo parecia desacelerar em torno de Linda. Ela sentiu a humilhação crescendo dentro dela, quente e insuportável. Não resisto, você não tem motivo para ser tão violento. Ela protestou, sua voz permanecendo firme, mas controlada. Silêncio. O agente latiu. Se continuar, adicionaremos desacato ao agente. Os transeuntes começaram a parar, intrigados com a cena. Alguns sussurraram, outros levantaram os telefones para filmar. Esse tipo de abuso tornou-se comum demais para não atrair atenção. Linda sentiu o aperto de ferro do policial apertar seu braço. Então, sem gentileza, ele a pressionou contra o capô do carro da polícia, o rosto dela roçando a carroceria quente. Você nem sequer verificou minha identidade. Ela ficou indignada. Mas a polícia não ouviu. O mais novo o algemou com brutalidade desnecessária. O barulho metálico soou como um veredicto. Foi o mesmo cenário de tantos outros antes dela. Os olhares dela eram variados, indignados, compassivos, mas também, para alguns, indiferentes. Linda sabia que para muitos esse tipo de prisão era apenas uma cena comum da vida urbana. Mas ela se recusou a deixar isso se tornar normal. Antes de ser empurrada para dentro do carro da polícia, ela chamou a atenção de uma jovem, uma transeunte que filmava o incidente em seu telefone. O olhar dele se encontrou por um momento e Linda leu nos olhos dele uma mistura de revolta e compreensão. Então a porta bateu atrás dela. Ela estava trancada. O veículo deu partida abruptamente. Na escuridão do carro,
Linda finalmente se permitiu fechar os olhos e respirar fundo. Esses policiais não tinham ideia de quem ela era. E logo, eles descobririam da pior maneira possível. Na delegacia, Linda foi arrastada sem cerimônia para uma cela apertada com paredes desbotadas. O clique metálico do portão ecoou pelo espaço confinado, seguido pelo som agudo da fechadura fechando atrás dela. O cheiro de umidade e suor pairava no ar, tornando a atmosfera opressiva. Você vai ficar aí por um tempo, esperando que sua identidade seja verificada, disse um dos policiais com um sorriso malicioso, visivelmente satisfeito com a situação. Linda não respondeu. Ela se sentou no banco de metal frio, examinando a sala com o olhar. Ao seu redor, os presos, em sua maioria marginalizados, observavam-na com olhar curioso ou indiferente. Alguns murmuravam entre si, outros pareciam resignados com seu destino. Ela não se enquadrava no perfil habitual das pessoas trancadas aqui, e ela sabia disso. Um jovem oficial, estacionado perto da entrada, observou-o com mais atenção. Seu terno elegante, suas joias discretas, mas obviamente caras, sua postura ereta e confiante. Algo estava errado. Ele hesitou antes de se aproximar de seu superior. Chefe, acho que há um engano. O sargento, um homem robusto com o rosto desgastado por anos de serviço, virou-se para ele com um beicinho irritado. Cale a boca, garoto. Essas pessoas sabem como bancar a vítima. Ela vai passar a noite aqui, isso vai ensiná-la. Linda ergueu ligeiramente o queixo, um sorriso imperceptível aparecendo em seus lábios. Eles não tinham ideia de quem ela era. E logo, eles se arrependeriam. A vários quilômetros de distância, no imponente escritório do FBI, Jonathan Carter, diretor da agência, estava imerso no estudo de ficheiros de grande importância. O barulho abafado das conversas e o clique dos teclados preenchiam o espaço ao seu redor. Havia uma atmosfera de concentração absoluta nesta sala, até que uma campainha discreta quebrou o silêncio. Jonathan olhou para a tela do telefone. Um número oficial. Ele atendeu imediatamente. Senhor Carter. Sua esposa foi presa. Um silêncio gelado se instalou na sala. Seus olhos endureceram enquanto ele apertava lentamente o telefone em sua mão. Onde ela está? Ele perguntou com uma voz afiada e gelada. Na estação central da Quinta Avenida. Jonathan respirou fundo, lutando contra a raiva surda que crescia dentro dele. Em poucos segundos, ele fechou o arquivo que estava examinando, pegou o paletó e saiu decididamente do escritório. Evans. Miller. Comigo. 2 agentes do FBI levantaram-se imediatamente e seguiram os passos do seu superior. Nos corredores, os demais funcionários da agência se afastaram instintivamente ao verem a intensidade em seus olhos. Não havia mais qualquer questão de assuntos de Estado ou missões sensíveis. Desta vez foi pessoal. 30 minutos depois, uma série de SUVs pretos com vidros escuros pararam abruptamente em frente à delegacia. O barulho dos pneus no asfalto molhado atraiu o olhar de alguns transeuntes, intrigados com a chegada repentina e imponente. Antes mesmo de os veículos pararem completamente, as portas se abriram em perfeita sincronização, revelando uma dúzia de agentes do FBI em ternos escuros. A sua abordagem era segura, calculada e imbuída de uma autoridade implacável. Sem perder o ritmo, eles entraram no prédio. O silêncio caiu imediatamente na delegacia, interrompendo as discussões e conversas dos policiais presentes. O barulho dos sapatos no piso de cerâmica ecoava no ar pesado da delegacia. Atrás deles, Jonathan Carter entrou, imponente, frio, com uma aura de poder e perigo flutuando ao seu redor. Seu olhar de aço varreu a sala com uma intensidade que fez estremecer mais de um policial. Atrás de sua mesa, o capitão da estação, um homem corpulento com a testa coberta de suor, olhou para cima e sentiu seu estômago embrulhar ao encontrar seu olhar. Ele imediatamente entendeu a magnitude da situação. Sr. Carter, o que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, endireitando-se desajeitadamente na cadeira. Jonathan parou em frente ao balcão, colocando lentamente as mãos na madeira desgastada do armário. Seu olhar perfurou o capitão com uma frieza clínica. Minha esposa foi presa, disse ele com uma voz calma, calma demais. Eu gostaria de saber por quê. O capitão engoliu em seco. Seus olhos frenéticos procuravam ajuda entre seus oficiais, mas ninguém ousava se mover.
Quem prendeu a senhora Carter? Ele perguntou, sua voz traindo um nervosismo crescente. Um silêncio pesado caiu na sala. Os dois policiais responsáveis congelaram, seus rostos ficando visivelmente pálidos. Um deles olhou furtivamente para o companheiro, como se procurasse uma fuga, mas não encontrou. Ela correspondia à descrição de um suspeito. Ele tentou hesitantemente, sentindo suor escorrendo pela nuca. Jonathan Nempisco. Ele apenas olhou para ele, seu olhar implacável destruindo qualquer tentativa de justificativa. Liberte-a agora. O tom não convidava a nenhuma discussão. Foi uma ordem. Sem ousar protestar, os agentes correram para atender o pedido. Em poucos minutos, a pesada porta de metal se abriu, revelando Linda. Sua aparência permanecia inalterada, sua postura ainda ereta, seu olhar imbuído da mesma dignidade de quando chegou. Ela olhou ao redor da sala, parando nos policiais que a humilharam algumas horas antes. Um dos policiais, visivelmente em pânico, tentou uma desculpa desajeitada. Senhora, nós... Silêncio. Jonathan interrompeu bruscamente. Um arrepio percorreu a assembleia. O homem à frente deles não era mais apenas um marido zangado. Ele era o diretor do FBI e pretendia fazê-los pagar pelo erro. Você tratou uma mulher negra como uma criminosa sem a menor prova, continuou ele, sua voz gelada ecoando pela sala. Você a intimidou, a ignorou quando ela tentou falar. E agora você responderá por suas ações. Ele se virou para seus homens, um leve aceno de cabeça suficiente para dar a ordem. Confiscar seus distintivos. Quero uma investigação completa sobre este post. Cada processo, cada denúncia por abuso de poder, cada irregularidade. Os agentes do FBI agiram imediatamente. Alguns apreenderam documentos, outros começaram a interrogar o Estado-Maior sob o olhar impotente do capitão e dos seus oficiais. Os dois policiais responsáveis pela prisão de Linda se entreolharam, lívidos. Eles sabiam. A carreira deles acabará de chegar a um fim abrupto. Linda se aproximou deles lentamente, seu olhar penetrante os prendendo no lugar. Espero que esta lição seja útil para você, disse ela com voz calma, mas firme. Porque hoje você encontrou a pessoa errada. Mas quantas outras mulheres negras você teria prendido sem motivo? Um pesado silêncio lhe respondeu. Sem mais palavras, ela deu meia volta e deixou a estação ao lado do marido. Jonathan, com um último olhar sombrio, examinou a sala antes de sair. Atrás deles, a delegacia estava em completa desordem. A ordem acabará de chegar. E naquela noite várias carreiras terminaram em meio ao barulho da apreensão de papéis e do início dos interrogatórios. No dia seguinte, a notícia chegou às primeiras páginas dos jornais, com manchetes espalhadas pelas telas e bancas em negrito. Esposa do diretor do FBI presa arbitrariamente. Brutalidade policial em destaque. Os canais de notícias 24 horas veicularam imagens de Linda, algemada, escoltada sem cerimônia por policiais da delegacia. Os vídeos, captados por testemunhas, mostravam os agentes recusando-se a ouvir as suas explicações, os seus gestos abruptos, o seu evidente desprezo. Nas redes sociais, a indignação explodiu. As hashtags #JusticeForLinda e #StopProfiling alcançaram tendências globais em poucas horas. Figuras influentes da política, do entretenimento e dos direitos civis manifestaram-se, denunciando mais um caso de abuso de poder e discriminação racial. Milhares de cidadãos saíram espontaneamente às ruas, com cartazes nas mãos, exigindo reformas imediatas e responsabilização das autoridades. Entretanto, em Washington, Jonathan Carter transformou o incidente numa oportunidade de mudança. Aproveitando a atenção da mídia, anunciou em entrevista coletiva: o que aconteceu com minha esposa poderia ter acontecido com qualquer mulher negra deste país. Mas desta vez, o foco está neste problema sistêmico. Nós vamos agir. Fiel à sua palavra, ele encomendou uma investigação nacional sobre detenções abusivas e práticas discriminatórias dentro da aplicação da lei. Todas as delegacias de polícia do país foram colocadas sob vigilância reforçada. Os delegados de polícia foram convocados para justificar seus procedimentos. Foram expostas estatísticas de detenções injustas, alimentando ainda mais a indignação pública. Quanto aos dois policiais responsáveis pela prisão de Linda, o destino deles foi rapidamente selado.
Inicialmente suspensos enquanto se aguardava uma investigação interna, foram finalmente licenciados após a publicação de relatórios contundentes sobre seus antecedentes. Descobriu-se que já tinham sido alvo de diversas queixas por comportamento discriminatório, mas nunca foram aplicadas sanções graves. Desta vez, a sua arrogância e preconceito custaram-lhes mais do que apenas um aviso, perderam as suas carreiras e a sua reputação. Mas para Linda, este caso não foi apenas uma vitória pessoal. Tornou-se um símbolo poderoso. Prova irrefutável de que a luta contra a injustiça não pode mais ser ignorada. As milhares de vozes que se levantaram por todo o país, os olhares voltados para este assunto, as discussões acaloradas que ocorreram nas instituições e nos lares. Tudo isto mostrou que a consciência estava começando. E desta vez, o mundo inteiro estava assistindo.